Nacional e também sou coordenador do Núcleo da Auditoria Cidadã do Rio de Janeiro, né, que discute a dívida pública brasileira e dos estados. Falar que é um prazer estar aqui com vocês nessa greve histórica do IPEA, né, colocar a CBGE à disposição de fazer parte desse debate junto com vocês, porque somos entidades bastante correlatas, e colocar alguns elementos que eu acho importante para que a gente possa pensar, né, como o Romero falou aqui, pensar para a gente poder refletir o perigo que a classe trabalhadora está correndo, não só a classe trabalhadora de hoje, mas também as gerações que nem nasceram, porque o que nós estamos deixando, se a gente não lutar, será cada vez mais trabalhos precarizados para os nossos filhos, netos, os filhos dos nossos filhos e nossos netos. Nós temos exemplo no IBGE. Hoje nós temos mais de 10 mil trabalhadores no IBGE, 5 mil são do quadro permanente e mais de 5 mil são temporários, com contrato aditado mensalmente, com salário muito baixo e praticamente sem direito trabalhista nenhum e nem em carteira assinada. Essa é a tônica, essa vai ser o futuro da classe trabalhadora. Queria colocar alguns elementos que a gente não está parando para pensar. Eu acho que a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, elas são elementos importantes de aglutinar para a luta, mas essencialmente o elemento central chama-se dívida pública. Se a gente não conseguir entender que a dívida pública é o centro de todas as questões que estão colocadas para o sistema financeiro, a gente não consegue entender como a gente vai tentar impedir esse avanço de ataque contra a classe trabalhadora. Vocês vão ver que o governo ele trabalha sofisma, que são mentiras. A primeira delas é que para fazer um ajuste fiscal foi necessário que o governo fosse para a grande mídia e trabalhasse um desespero, um país que estava totalmente quebrado, que o país não tinha dinheiro para pagar as suas contas. Isso é importante porque se eu não convencer a sociedade que o país está quebrado, como é que eu vou conseguir fazer ajuste fiscal? E nós estamos falando aqui de um país que é a nona economia do mundo, que tem um potencial de riquezas mil, como é o petróleo, o nióbio, o ferro. Nós não estamos falando de qualquer país, nós estamos falando de um Brasil que é um dos países mais ricos do mundo. Como pode um país mais rico do mundo, um dos mais ricos, estar quebrado? A emenda 95, ela é essencial para tudo isso. Porque vocês já viram a LOA de 2017, a Lei Orçamentária de 2017, ela diz lá, destinará até o final do ano 339 bilhões para juros e mais de 1 trilhão e 300 para amortização da dívida. Significa que nós pagaremos ao sistema financeiro mais de 1 trilhão e 700. Isso é 4,7 bilhões mais ou menos por dia. Qual é a corrupção que você está vendo que paga 4 bilhões por dia para os banqueiros? Nenhuma. Mas ela é essencial para que possa acontecer as contas reforma, porque as contas reforma elas vêm no sentido de enxugar os ganhos dos trabalhadores e acabar com os projetos sociais. A emenda 95, ela coloca alguns elementos centrais para tudo isso aí. Um dos elementos centrais que está colocado na emenda 95, a captura do Estado brasileiro, são a falta de acabar com os concursos, a reposição da classe trabalhadora. Com certeza haverá a possibilidade de você ter um projeto que está voltado exatamente para o projeto de terceirização, do contrato temporário, do contrato intermitente. No Brasil, no IBGE hoje, por exemplo, nós somos 5 mil trabalhadores mais ou menos da ativa, 38% dos trabalhadores do IBGE da ativa estão com abono de permanência. Se houver a intensificação da reforma da Previdência, esses trabalhadores do IBGE, mais ou menos 1.800 pessoas irão embora. Significa que o IBGE terá um enxugamento natural no seu quadro permanente e acelerará cada vez mais os trabalhos precarizados, que é o caso do trabalho temporário, que tem mais de 5 mil trabalhadores e vai crescer. Isso poderá vir a acontecer com vocês. Uma coisa que os trabalhadores pouco se preocupam é que vocês tiraram uma greve onde a maioria das pessoas levantaram a mão para a greve e não estão aqui presentes. E aí o Romero falou aqui uma questão certa, que é importante. As pessoas ainda não conseguiram ver o prejuízo efetivo na sua vida, mas ele haverá.
Por que ele haverá de acontecer? Porque quem é mais antigo no serviço público sabe que nós passamos 8 anos de Fernando Henrique, onde o salário do servidor público ficou a quase o valor do salário mínimo. Eu no IBGE ia na rua fazer um crediário, o cara falou: tu trabalha onde no IBGE? Não pode fazer crediário no IBGE. Enquanto as pessoas não perderem a sua gordura, que acumulou no governo aí do PT, um salário que foi um pouco recuperado, elas não sairão da sua acomodação. Uma coisa que nós temos que perceber: esquece a reforma da Previdência. Eu estava falando com os companheiros aqui antes de começar. O marco legal no serviço público chama-se FUNPRESP, porque a partir do FUNPRESP você criou um novo servidor público. Esse servidor público é um servidor público que está adaptado à nova reforma da Previdência, porque ele terá o teto geral da Previdência Social, e se quiser ganhar mais do que isso, terá que ter Previdência Complementar. Eu não sei se vocês já viram a ficha de aceite do FUNPRESP. Está escrito assim: você aceita que eu aplique seu dinheiro no mercado financeiro e que você tem todos os riscos de mercado? O cara está dizendo que daqui a 30 anos, quando tu for receber o FUNPRESP, pode ser que não exista mais, pode ter falido, e isso vai ser um prejuízo. E os anteriores a isso, de 2012 para trás, nós já tivemos algumas reformas que, principalmente no serviço público, que foi colocado aqui a emenda 41 e a emenda 47, que separou a gestão do serviço público. Então, o que nós tínhamos de mais solidário entre nós, sabe o que era? Era a solidariedade dos trabalhadores. Então não tem como, mesmo aquele que está aposentado, achar que está salvo da linha da morte. Porque quem é que vai pagar a nossa aposentadoria de 2012 para cá? Porque não tem mais ninguém entrando no serviço público que esteja em uma corrente de solidariedade. Todo mundo que entra no serviço público a partir de 2013, ele contribui para o seu cofrinho individual. Significa que nós estamos numa bolha que não tem mais alimentação, e essa bolha se tornará um preso futuro, e alguém dará a solução. Na década de 70 a solução foi dada. Sabe qual foi? A quase extinção do serviço público. 80% dos servidores públicos foram jogados na CLT. E aí nós não estamos falando dessa CLT, uma CLT que está sendo flexibilizada pela reforma trabalhista, tá? E os outros que eram estatutário, que é como se fosse o regime único hoje, foram jogados em quadro de extinção. Então, companheiro, nós estamos falando aqui de que a gestão, o projeto foi nos dividir, e os anteriores a 2003 eram os que teriam a chamada paridade e a integralidade salarial. E é esses que estão sendo atacados de vez agora, porque quando o governo diz que se não houver reforma da Previdência em 2060 ela vai quebrar, esses que têm estabilidade e integralidade antes de 2003 já morreram, na sua grande maioria. Então não será um problema. E os novos de 2013 para frente já estão totalmente adaptados a essa questão. A emenda 95, ela tem um centro. Qual é o centro da questão? O orçamento da União, ele é dividido em duas partes: o orçamento primário e o orçamento não primário. O orçamento primário é onde está tendo um ataque essencial do sistema financeiro, porque o orçamento não primário, ele já está capturado, é aquele que paga a dívida pública. E por conta disso, eles precisam o quê? Dentro do orçamento primário, antes da emenda 95, sabe o que tinha? Nós tínhamos alguns setores que tinham verbas carimbadas, que era o caso da educação e da saúde, carimbada constitucionalmente, não poderiam meter a mão nessa verba. E essa verba foi descarimbada a partir da emenda 95. Agora, o orçamento geral da União, dividido na parte do orçamento primário, praticamente ele se tornou um fundo público único. Hoje nós temos parado, vocês podem entrar no Banco Central e vão ver, temos parado na conta única do Tesouro, sabe quanto? 1 trilhão e 20, que só pode ser usado para pagamento de superávit primário, 1 trilhão e 20. Mas diz que tem um déficit de 170 bilhões, mas tem 1 trilhão parado na conta única do Tesouro hoje, está lá, vocês podem olhar e ver. Como é que pode um país que tem 1 trilhão guardado, diz que está quebrado, e que não pode investir na educação e na saúde? Todo o processo de desmonte que está acontecendo no Estado brasileiro é um projeto que vem há décadas sendo construído. Não é uma coisa que está acontecendo agora em 2015, 2016 ou 2014. É um projeto que vem com a hegemonia do capital financeiro. Porque o capital financeiro, quando ele sobrepõe o capital produtivo, a partir da década de 70, esse capital financeiro passa a controlar a economia mundial. E algumas pessoas podem falar assim: vai ter reforma da Previdência ali, então tá, eu vou falar Previdência Complementar. Vou botar um elemento aqui importante para vocês. Nós temos no mundo hoje mais de 14 a 20 PIBs mundiais sem lastro nenhum. São chamados derivativos sem lastro.
E aí vocês estão vendo que os fundos de pensões estão quebrando, os tradicionais. Foi criado um cenário dentro do Brasil, a partir da crise de 2009, com a criação de vários fundos, que é o Fundo Soberano, o Fundo do Pré-Sal, o Fundo da EBSER, o Fundo do FUNPRESP e mais os fundos tradicionais. Todos esses fundos, eles absorverão esses papéis sem lastro para poder garantir a lucratividade do capital. Eu peguei os dados do IBGE de 81 a 2016 de PIB, e o crescimento médio do PIB do Brasil foi 2,3%. Só que nos últimos 2 anos, 2015 foi menos 3,8%, 2016 foi 3,6% negativo. Quais são as perspectivas futuras de 2017, 18 e 19? Elas são pífias ou são negativas. Isso significa que o capital olhou e viu que a partir do PIB eu não tenho como garantir a lucratividade do grande capital rentista nesse país. Eu tenho como garantir, sim, a partir da captura do papel do Estado brasileiro e a captura do financiamento, do financeiro a partir do orçamento primário da União. Nós estamos sendo atacados no serviço público que vai ser entregue, na sua grande maioria dos órgãos, ao serviço privado. Isso é um ataque geral, isso é o papel do IPEA que vai ser perdido, o papel do IBGE, da Fiocruz, do INPI, todos os órgãos estão sendo atacados porque, além da questão de capturar esse orçamento financeiro, eles querem botar esse papel do Estado na mão da Casa da Moeda. Não produz mais o papel moeda, quem produz pode ser produzido no estrangeiro. Qual é o papel da Casa da Moeda sem ser produzir moeda? Qual é o papel do IBGE? Qual é o papel do IPEA? Qual é o papel da Fiocruz? O INPI está sob júdice porque estão falando que as patentes demoram muito tempo e que se a iniciativa privada entrar, isso pode reduzir e colocar as patentes mais fácil no mercado. Então nós estamos vendo a partir disso. Por isso que não é simplesmente algumas reformas, mas é um projeto que está instalado dentro